Olá, pessoal, tudo bem? Como eu prometi durante nossas videochamadas, hoje farei uma correção das atividades que eu já passei sobre pronomes, para que na aula de hoje possamos fazer mais exercícios e compreender mais sobre as classes gramaticais, principalmente a que estamos estudando, pronomes. Então vamos lá? Primeiro exercício era para classificar os pronomes. Eu coloquei na plataforma para vocês associarem, mas vamos classificar associando. Vamos aí? Primeiro caso: as histórias às quais me refiro foram contadas por minha avó. No caso, gente, se tiraram esses a quais, tirarmos na verdade a frase que está entre vírgulas, veremos a seguinte frase: as histórias foram contadas por minha avó. Mas eu quis contar que histórias foram. São as que eu já mencionei alguma vez, as que eu já falei para vocês, então às quais eu me refiro. Então, essa palavra as quais está no lugar da palavra histórias. Para não ter que ficar repetindo a palavra história, eu uso as quais. Então, vamos chamar de pronome o quê? Pronome relativo. Relaciona um termo anterior já mencionado. Eu me esqueci da prova. Quem se esqueceu? Eu, me. Então, quem esquece que esquece algo, esse me está complementando o verbo esqueceu-me. Então, chamaremos de pronome pessoal do caso oblíquo, que é o pronome que complementa um verbo. Eu estou satisfeita com a minha nota. Enquanto o do caso oblíquo complementa o verbo, já o do caso pessoal reto, o pessoal do caso reto, ele é o assunto da frase. A frase gira ao redor dele. Eu estou satisfeita com a minha nota. Quem está? Eu. Quem é o assunto da frase? Eu. Então, vamos chamar de pronome pessoal do caso reto. Todos são iguais perante a lei. Todos. Você sabe quem é esse todos? A quem se refere? Não, porque está generalizando a ideia de que todo mundo é igual perante a lei. Poderia ser, mas não é, né? Mas voltando. Então, todos são iguais perante a lei. Gente, observe que esse todo está generalizando, não está dizendo realmente quem é igual perante a lei. Está dando um geral, como se todo mundo fosse. Então, vamos chamar de pronome o quê? Indefinido. Por esse todos traz a informação de maneira vaga, de maneira indefinida. Agora continuaremos classificando os pronomes. Este livro parece interessante. Este está se referindo ao livro. Esse já não é um pronome substantivo, é um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo, o auxiliando. Então, vamos aí. É qualquer livro que está interessante, não é este. Está usando para apresentar onde está o livro. O local que está o livro, geralmente está na mão da pessoa, porque se é este, está na mão da pessoa que está falando. Então, vamos chamar de pronome demonstrativo. Pronome que demonstra a função de um substantivo no local. Vossa Senhoria tem algo a dizer? Como já aprendemos na aula anterior, Vossa Senhoria é uma maneira de tratar pessoas importantes, né? Geralmente cargos administrativos de uma empresa. Então, eu me refiro em maneiras cerimoniosas, em cartas. Geralmente você ouve muito isso, né? A que você ouve no Senado, Vossa Excelência. Mas você ouve muito isso, assim, em reuniões, quando está com alguma pessoa muito importante. Então, por relacionar de alguém num momento oficial, um momento não íntimo, um momento cerimonioso, vamos chamar de pronome pessoal de tratamento. Quem assistiu às videoaulas? Quem? Boa pergunta, porque eu coloquei de propósito isto,
porque eu percebi que a maioria não está assistindo às videoaulas na plataforma. Estão indo direto para os exercícios e eu preparo com tanto carinho, com tanto cuidado, para o aluno não assistir. Mas vamos aí. Quem assistiu às videoaulas? Quem? Eu estou querendo saber, eu estou perguntando. Então, é um pronome interrogativo. Meus cadernos estão em dia. Outro pronome adjetivo. Está acompanhando o substantivo caderno. E meus está mostrando a quem pertence. Então, é a posse. Pronome possessivo. Agora vamos completar com as formas pronominais. O que são formas pronominais? É quando o pronome é quando o complemento do verbo, um substantivo, ele é substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo. E vamos aí para algumas informações. Pedi-o em namoro. Por que eu coloquei o pronominal o? Porque o verbo pedir termina com uma vogal i. Então, sempre que for vogal no final do verbo, a qual o pronominal vai complementar, vamos colocar o, a, os, as, porque termina com vogal. Encontraram na cidade? Então, pessoal, aí é a pronominal na. Mas poderia ser no? Sim, se o exercício que eu pedi na plataforma combinasse o no. Mas vamos, encontraram na. Observem que o verbo termina com som nasal. Lembra que sai pelo nariz? Então, é uma vogal nasal aí. Então, esse vamos completar com na, porque terminou com M, que é nasal. No, na, nos, nas. E vou comprá-lo amanhã. Aí percebemos que costumamos ter dois verbos aí. E vou comprar alguma coisa amanhã. Vou comprar o caderno amanhã. Então, eu vou comprar o caderno amanhã. Então, esse caderno viraria o quê? Viraria lo. Por quê? Porque quando um verbo termina com R, como rar, comprar, R, S e Z, usamos a pronominal lo, lá, los, las e acentuamos tonicamente, por ser um A, né, terminado com um oxígeno terminado em A, e acentuamos comprá-lo, a última vogal que é o A. Assinale a alternativa que o uso do pronome de destaque esteja incorreto. Ó, incorreto, não é que seja correto. Então, vamos aí. Não há nada entre eu e ele. Já vimos direto na resposta correta. Mas eu vou falar eu vou mostrar todas para depois me referir por que essa é a correta. Para mim está certíssimo por quê? Porque tem uma vírgula aí. Para mim, essas atividades têm sido fáceis. E ela não é complemento de nenhum verbo. Então, é só para mim. Então, as atividades são fáceis para mim. Houve uma inversãozinha aí da frase. Essas atividades têm sido fáceis para mim. Seria o final da frase. Mas para fazer a inversão, colocamos a vírgulazinha aí. Então, tem uma vírgulazinha depois do mim? Tá certíssimo. Você não usa para eu. Essas atividades têm sido fáceis. Por quê? Tem uma vírgulazinha aí e o eu não é o assunto da frase. Ela sairá conosco. Com a gente, estamos conosco, tá certíssimo, porque tá se referindo ao caso oblíquo, tá? Esta é uma questão para eu resolver, também está certíssima, porque quem resolve, resolve algo, eu resolvo. Então, e outra coisa, tem um verbo infinitivo, resolver. Professora, mas você falou que se tiver preposição, você coloca o eu. Aí não é preposição. Aí vocês vão aprender ano que vem que é uma conjunção. Por que uma conjunção? Liga uma oração a outra. Esta é uma questão. É um verbo, tem dois verbos aí. Então, esta é uma questão para eu resolver. Então, esse para é uma conjunção ligando duas frases e o eu
E o resolver é um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Que não tem conjugação, não está conjugado, termina com R. Então, é para eu resolver, não existe mim resolver, mim comprar, mim fazer. É sempre para eu resolver. E estudar é com nós mesmos. Professora, mas você não falou? Não, quando tiver as expressões como mesmo, você usa com nós. Então tá certíssima também, porque tem a expressão mesmos. E por que está errada? Vamos. Não é nada entre eu e ele, foi o que eu falei, preposição entre. Então, como é a preposição entre, aí você tem que usar um mim. Esta é uma, não é nada entre mim e ele, porque tem a preposição entre. A preposição entre puxa o mim. Complete com pronomes demonstrativos, aqueles que demonstram a colocação, a localização de algo no tempo, no texto ou no lugar mesmo, né? Então vamos. Esse livro em tuas mãos parece legal, porque eu completei com esse. Porque tuas é segunda pessoa, é aquele com quem estamos falando. O livro está na mão da pessoa que está ouvindo, que é a segunda pessoa. Então usamos o esse. Já o este, que deveria estar grifado e não está, usarei este vestido aqui. Está na mão de quem está falando, está próximo do elocutor, que a pessoa está mostrando. Então, usarei este. E olha a palavra aqui, está diretamente com a pessoa. O aqui mostra a localização do vestido, que é próximo do interlocutor. Então, é este. E aquele quadro ali não combina com esta sala. Aquele está tanto distante do interlocutor quanto do receptor da mensagem. Então, quando for assim, é o aquele, aquela, aquilo. E presta aquele filme para eu assistir, o uso do pronome está correto? O que aprendemos sobre o eu? Sim, está, porque é um verbo no infinitivo. Então, e tá ligando duas orações o para, tem uma conjunção aí, para eu. Então, é verdadeiro. Eu preciso de um bom livro para mim ler. Mim ler alguma coisa. Mim não conjuga verbo. Me lês, tu lês. Estranho, né, gente? Então, o pronome está errado. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, porque para eu ler, acabamos de aprender isso, né? Então, é verdadeiro. Próximo. Para eu, a vida é cheia de mistérios. O pronome de destaque está correto? Está erradíssimo. Ó, para mim, a vida é cheia de mistérios. Olha a vírgula ali. A oração está invertida. A vida é cheia de mistérios. O pronome de destaque está correto? A vida é cheia de mistérios para mim, aí estaria. Mas como houve uma inversãozinha aí, e o pronome está sendo usada a conjunção para mostrar essa inversãozinha, então essa vírgula está correta, mas o eu não. Seria para mim, a vida é cheia de mistérios. Então, verdadeiro? Falso. Então, está incorreto, porque o certo é para mim. Pessoal, esta foi a correção. Espero que tenham compreendido. Façam as atividades que eu coloquei na plataforma hoje. E eu peço uma coisa. Fez a primeira vez? Não tem aluno que está errando tudo só para ir no gabarito. O que está aprendendo com isso? Está aprendendo nada. Você aprende com seus erros e acertos. Então, você vai confirmar, errei essa por isso, acertei essa por isso. Então, primeiro, faça com calma, assista a videoaula, leia o material. Hoje não vai ter material, mas tem na aula passada sobre pronomes. Leia o material. Apostila, tem na apostila, leia a apostila. E depois faça atividade. Fez a atividade? Veja o que você errou e refaça o que você errou. Para a sua nota melhorar, para o sistema não constar nota vermelha. Porque se constar nota vermelha, em cada atividade, você vai ter que refazer. Por quê?
porque você vai ter que pelo menos ter os 6 em cada atividade. E eu acho que a maioria consegue 10. Tá muito tranquila essa plataforma, gente, fala a verdade. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.